Oi gente, aqui é o Neto, esse aqui é o canal Mil Páginas e hoje finalmente a gente vai tratar de uma das autoras que eu acho que eu mais li na minha juventude, que é a Dama do Crime, a grande Agatha Christie. Provavelmente todo mundo já teve contato com algum livro da Agatha Christie, seja porque é, segundo o Guinness Book, a autora mais publicada no mundo, com mais de 4 bilhões de livros publicados, ou então pelo fato da Agatha ter sido a precursora de romances policiais, de certa maneira, né? Então ela foi uma autora que escreveu muito, dentro dos seus 80 títulos publicados, aproximadamente 72 ou 73 livros são romances policiais, e ela é conhecida por ter dois dos maiores detetives à sua mão, que é o Hercule Poirot e a Miss Maple. Os dois são completamente diferentes porque o Poirot realmente é um investigador, né? Então ele foi pra guerra, tinha uma formação mesmo para ser um investigador, um detetive, enquanto a Miss Maple, ou Jane Maple, é uma pacata senhora que vive numa cidade pequena, que pratica esse hábito de desvendar mistérios meio como um hobby. Então as coisas acontecem em volta dela, e como ela é uma excelente observadora da condição humana, ela consegue desvendar ou então sugerir para os investigadores reais de cada caso qual seria o caminho a ser seguido na investigação. Do you prefer Poirot or Miss Marple? I'm beginning to prefer Miss Marple. Mas quem foi Agatha Christie? Agatha Mary Clarissa Christie Mallowan, ela teve uma vida quase tão interessante quanto os seus livros. Os pais dela teve ela e mais 2 filhos mais velhos. Curiosamente, a Agatha não teve uma educação formal, ela foi educada em casa pela própria mãe. Só um tempo depois ela entrou num colégio em Paris, onde ela se dedicou muito a estudar canto. Ela tinha vontade de ser cantora lírica e também começou a estudar literatura, né? Então ela era uma leitora muito voraz, e a ideia de escrever o seu primeiro livro meio que foi um desafio proposto pela sua irmã mais velha, né? Então meio que ela se sentiu desafiada pela irmã e escreveu o seu primeiro livro. Além, né, de ter todo esse fato de ter tido uma educação não muito costumeira, ela também passou por algumas situações muito peculiares na vida. Então ela se casou, o sobrenome Christie vem do marido dela, no caso o primeiro marido, que é o coronel Archibald Christie. Como o próprio nome já diz, ele era um militar, então ele guerreou, né, durante a guerra, e a própria Agatha também serviu como enfermeira durante a Primeira Guerra Mundial. Então, boa parte do conhecimento que ela adquiriu com venenos, tipos de morte, remédios, superdosagens, ela aprendeu no período em que estava auxiliando enquanto enfermeira. Ela tem uma vivência de campo que meio que serviu de base para muitos dos assassinatos que ela promoveu nos seus livros, inclusive o famoso assassinato por cianureto, que teve presente em tantas obras dela. A Agatha começou a escrever 2 anos após o casamento dela com Archibald, em 1916. O primeiro livro dela só foi publicado em 1920, e antes dela conseguir essa publicação, ele havia sido recusado por 6 editoras diferentes. Então, em 1920, quando ela foi publicada, ela já conseguiu uma vendagem de 2.000 livros já vendidos no primeiro ano e no primeiro livro em que ela publicou. Esse primeiro livro, que é o misterioso caso de Styles, é também o primeiro caso do Hercule Poirot. Nesse caso, ele não é o detetive principal. A história é narrada pelo detetive de um caso que a trama se parece muito com o que a gente está acostumado a jogar no jogo do detetive. Então, é uma casa em que ocorreu um assassinato, esse detetive precisa investigar esse assassinato e acaba recorrendo ao Poirot para poder conseguir determinar o que matou aquela pessoa, quem poderia ser o possível culpado. E a partir daí a Agatha ela não parou mais. Então ela lançou diversos livros em sequência, muitos deles com o próprio Poirot, outros sem a participação de nenhum dos seus personagens famosos, como é o caso, por exemplo, de E Não Sobrou Nenhum, que antigamente aqui no Brasil tinha o nome de O Caso dos 10 Negrinhos, e
graças a Deus esse nome foi abandonado, e então a gente tem diversos modos dela de escrever as suas histórias. Esse primeiro livro ele foi bem aclamado até pela crítica da época, porque apesar de ter algumas dicas ou indícios que podiam anular a condução do caso, os críticos falaram que tinha bastante alma no livro, era um romance surpreendente e que o final era um impacto que o leitor não tinha como descobrir. Essa é uma característica que acaba seguindo por todos os livros dela. Por mais que você acabe acompanhando a investigação do caso, poucas vezes você consegue já determinar quem é o assassino, ou então a autora ela começa a te dar algumas pistas falsas, no caso ela começa a dar para o Poirot ou para Miss Maple, para levar a investigação para um outro lado, e quando já está chegando no penúltimo capítulo é que você vai descobrir realmente quem foi que matou, e muitas vezes uma pessoa que nunca teve durante a investigação. Um dos fatos mais famosos da vida da Agatha, e tirando o incrível sucesso com os livros, foi que ela forjou o próprio desaparecimento em 1926. Em 26, o Archibald decide anunciar para ela que está apaixonado por uma outra mulher e quer se separar da Agatha Christie. E ele anuncia isso no dia 3 de dezembro. No dia 4 de dezembro de 1926, o carro dela é encontrado em uma ribanceira com uma mala, um casaco de peles e uma carteira de motorista vencida. E não se tinha notícias de onde estava a Agatha. Ela escreveu diversas cartas antes de fazer isso, inclusive uma carta endereçada ao então marido, com bastante críticas à postura dele com relação à amante. O desaparecimento dela durou cerca de 11 dias. Pela primeira vez, a polícia britânica utilizou aviões para circular a área onde foi encontrado o carro dela. Então foi a primeira vez que foi utilizado avião em uma busca de pessoas desaparecidas. E os números da época dizem que chegou a cerca de 15 mil pessoas envolvidas na investigação do sumiço da Agatha Christie. Ela foi encontrada 11 dias depois em um hotel. Ela não usou o nome de Agatha Christie, ela utilizou o nome da amante do marido. Ela se hospedou nesse hotel e simplesmente ficou 11 dias lá aproveitando. E um fato curioso é que o gerente falou que ela bebia com as pessoas no saguão, dançava com homens no salão e estava vivendo a vida dela como Teresa Nice, como se nada tivesse acontecido. Ela só foi descoberta por um cantor que foi se apresentar naquele hotel, e quando foi falar com ela, chamou ela de Senhora Christie, e ela respondeu. Então, nunca mais ela tocou nesse assunto depois que ela foi localizada, nem mesmo na autobiografia dela ela comenta nada nesse aspecto. Ela simplesmente forjou um desaparecimento com um nome falso, foi para um hotel longe da onde o carro dela tinha sido encontrado e nunca mais tocou nesse assunto. Curiosamente, o casamento dela só foi acabar 2 anos após esse caso, então ela só foi se divorciar do Archibald em 1928. E após esse divórcio, ela ficou um tempo afastada da escrita de modo geral. 2 anos depois, em 1930, ela iria se casar novamente, iria manter o nome Christie, porque, segundo ela, era como os leitores estavam acostumados a chamá-la, e ia se casar com um homem 14 anos mais jovem do que ela. O que, se você parar para pensar, que em 1930 é um feito bem marcante para a vida de uma mulher. Ela era uma pessoa que ela tinha uma postura muito ativa na vida, seja de forjar um desaparecimento ou se casar, independente de como ela vai ser vista. Depois disso, a Agatha nunca mais parou de escrever. Inclusive, o último livro dela, que foi escrito em 1975, ele foi entregue para a editora em dezembro de 1975 e ela faleceu em janeiro de 1976, apenas um mês após concluir o seu último livro. Curiosamente, é o último livro também do Poirot, é o Cai o Pano, que é o último caso do Poirot. E ela já dizia nessa época em que ela já estava muito cansada e muito velha para escrever, então meio que ela fez uma história de conclusão para o seu personagem mais icônico. Poirot, inclusive, é se eu não me engano, o único personagem de ficção que ganhou uma página no obituário do The New York Times
na época do falecimento da Agatha. Então, além de noticiar a morte da Agatha Christie, Hercule Poirot também ganhou uma página no obituário do The New York Times. What is the best story to you about Poirot? I should think. I should think. It's very difficult offhand, isn't it? Perhaps The Murder in the Orient Express. A Agatha foi uma autora muito celebrada em vida, não apenas após o seu falecimento. Então ela recebeu da coroa inglesa, por exemplo, o título de Dama, que é o equivalente ao título de Sir. Ela era muito respeitada e muito adorada pelas suas obras, inclusive ela é utilizada ainda hoje, né, a Agatha Christie, como quase uma personagem cult. Ela, inclusive, é uma personagem que aparece no episódio específico do Doctor Who, em que a Agatha Christie ajuda o doutor a desvendar um mistério que está ocorrendo numa determinada mansão. Então, é uma pessoa que foi muito celebrada e a sua obra redefiniu muito o que a gente considera como literatura policial. Os seus personagens são extremamente icônicos, são sempre revisitados, né? Então, o Assassinato no Expresso do Oriente teve diversas adaptações. É um filme excelente, muito bom e parece que eles têm o intuito de fazer quase que um universo Agatha Christie nos cinemas, que eu espero que dê muito certo. E seus livros são muito fáceis de achar, o que propicia aí acesso à leitura dela facilmente. Então você consegue encontrar em biblioteca, você consegue encontrar em edições de luxo, você consegue encontrar em edições de bolso, você consegue inclusive assistir, né, filmes, séries que são baseados nas suas obras. Então, se hoje você tem algum autor de romance policial que você gosta muito, pode ter certeza que em algum aspecto da obra dele tem uma influência muito forte do que a Agatha fez e da maneira incrível como ela conseguia forjar assassinatos e mistérios sem que o leitor descobrisse quem era o assassino até a derradeira página final. E nesse ano agora de 2020 vai ser, acho que até mais fácil a gente encontrar material da Agatha, porque está sendo comemorado o centenário daquele primeiro livro que ela publicou em 1920. Então vai ser um ano em que provavelmente a gente vai ter acesso a muitas obras dela. Eu fiquei com curiosidade de ler a autobiografia dela para saber o que mais uma pessoa tão peculiar fez na vida. Então é muito gostoso e é muito prazeroso, porque é uma autora que eu leio desde pequeno. Eu comecei lendo pelo E Não Restou Nenhum, depois eu li O Assassinato no Expresso do Oriente. Recentemente eu comecei a ler as obras em que a Miss Maple é a investigadora. Já li Caiu o Pano, o último caso do Poirot. Então é uma autora que tem um forte apelo afetivo para mim também. Então eu fico muito agraciado de poder fazer um vídeo contando sobre a história dela, porque além de livros incríveis, ela teve uma vida muito incrível de modo geral. Então é isso, eu vou deixar na descrição o link da Amazon para 3 livros que, para mim, são os meus preferidos dela. O Assassinato no Expresso do Oriente, porque é um clássico e tem um ritmo bastante único, e não sobrou nenhum, que é incrível no modo como ela pega uma cantiga e transforma numa história de assassinato. E o Assassinato na Casa do Pastor, que é o primeiro livro em que a gente tem contato com a adorável Miss Maple e a sua língua felina. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês comentem se vocês já leram algo da Agatha Christie aqui, se vocês têm algum livro delas que eu não citei e que vocês gostem muito, para quem sabe eu correr atrás de ler. E acho que é isso, não se esqueça de dar uma olhada nos vídeos recomendados que fica aqui do meu lado direito e se inscrever na bolinha do meu lado esquerdo pra gente continuar conversando por aqui. De mais a mais é isso, beijo grande, tchau!